pouquinho, mas eu estou ouvindo, tá? Neste dia de 13 de setembro de 2023, damos início à sessão solene do Grupo de Estudos do Capital, da Camarilha. Da Camarilha. Então, a gente vai discutir o capítulo 11, né? É, Que é a cooperação, que é o primeiro capítulo depois do capítulo sobre a mais-valia relativa, né? Mais valor relativo. Então, a gente estava vendo, né, como que, né, tipo assim, o mais valor absoluto ele pode ser aumentado quando a jornada de trabalho é aumentada, né? É estendida, vamos dizer assim, sim. ou quando o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução do trabalho reduz, né? Através da inovação tecnológica e etc. E a cooperação, ela vai ser um desses mecanismos na medida em que ela produz um, ela gera, né, um ganho de produtividade, vamos dizer assim, né? Hum, E aí é interessante, assim, porque esse capítulo, ele concatena vários aspectos, assim, tipo, o Marx, ele permanece num nível muito formal da análise, né? Ele não chega a considerar exemplos muito concretos, assim, né? Ele opera com exemplos bem abstratos e eu acho que tem algumas coisas que estão em jogo que são interessantes, assim, algumas linhas, né, assim, que eu acho que a gente poderia considerar da análise. Primeiro, tem uma dimensão, vamos dizer assim, espacial da cooperação, porque a cooperação ela vai estar relacionada com o fato de que vários trabalhos individuais vão constituir ou vão fazer parte de um mesmo processo de trabalho, né? E isso tem a ver, primeiro, com uma dimensão propriamente espacial que a gente vai ver. Isso vai ter depois consequências até para uma, se a gente for pensar, uma teoria marxista do espaço. Aqui já começa a emerger isso, emergir essa dimensão, né? Mesmo que ainda de uma forma bastante abstrata, assim. Uma outra coisa que é a relação de poder, né, do capitalista em relação aos trabalhadores, né? Então, o conceito de comando, ele aparece algumas vezes no texto, né? Então, assim, a cooperação no capitalismo está sempre associada com a subordinação ao capital, e essa ideia do comando. É... E eu acho que também tem uma outra discussão que também perpassa esse capítulo, que é a ideia do social. O que, propriamente significa o social? Até um momento ele vai citar Aristóteles, vai estabelecer uma diferença entre o ser político e o ser social, que eu acho que também é interessante assim, a gente pensar. Até porque, em muito, eu acho que durante muito tempo, tomou-se a ideia do ser social como uma tese propriamente marxista, anti-burguesa, anti-liberal, quando, na verdade, eu acho que a gente pode começar a pensar como que Marx pensa de uma forma muito mais crítica, assim. Eu acho que a gente talvez a gente pode discutir melhor, né? Esteja aqui nesse capítulo uma crítica à ideia do ser social. E aí, obviamente, a gente teria que definir exatamente, né, o que que a gente está chamando de social, ser social, etc. É... Então,
acho que isso a gente já tem um ótimo programa aí para leitura. Você já fez um ótimo esquema, né? É, A sim, eu questão do nem lembro os espaço, a 3 pontos questão que eu do falei. comando e a questão da sociabilidade, né? Isso, isso. Então vamos lá. O negócio é o seguinte: o que Marx vai chamar de cooperação, né? Ele dá uma definição mais ou menos ali na página 400 da Boitempo, 344 do Werk. A forma de trabalho dentro da qual muitos indivíduos trabalham de modo planejado, uns ao lado dos outros e em conjunto, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, porém conexos, chama-se cooperação. Tá? Eu vou compartilhar aqui. Uhum. Essa é a definição aqui, né? Então, para começar, né, a cooperação é uma forma de trabalho na qual muitos indivíduos trabalham de modo planejado, uns ao lado dos outros, né, e em conjunto, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, porém conexos, né? E aí, por que que isso é importante? De fato, a ideia de cooperar por si só não é uma ideia propriamente capitalista, né? Ela é uma, vamos dizer assim, é uma propriedade do trabalho humano em geral. E exatamente uma das coisas que estão em jogo nesse capítulo é mostrar a cooperação dentro de um horizonte capitalista, né? Assim, Marx está tentando capturar essa particularidade. Como que se dá a cooperação num tal contexto, no qual a lei do valor se impõe, né, como horizonte último da atividade econômica. Enfim, um ponto de partida do capítulo é aquela tese, né, que a gente chegou até a discutir brevemente, que tem até que Marx faz até uma citação de Hegel, né, que é essa ideia da quantidade que se torna qualidade, né? Tipo assim, tem uma transformação quantitativa que acaba se expressando como uma transformação qualitativa. Ele vai dizer, a relação de trabalho propriamente capitalista, ela demanda um certo crescimento da unidade produtiva. Isso não é contingente, isso é algo que constitui mesmo a relação de produção capitalista, né? Então, por exemplo, ele vai dizer, como vimos, a produção capitalista só começa de fato quando o mesmo capital individual emprega simultaneamente um número maior de trabalhadores, quando, portanto, o processo de trabalho aumenta seu volume e fornece produtos numa escala quantitativamente maior que antes. Então, tudo aqui está na dimensão meramente quantitativa. Ele não está falando sobre um modo de trabalho qualitativamente diferente, né? Ele está falando, E acho que ele chega a falar disso no capítulo anterior, sim, inclusive quando ele tenta, com muita precisão, assim, diferenciar a relação de trabalho das oficinas medievais da indústria propriamente dita, né? Existe uma questão de escala aí, né? isso, uma questão de escala. Mas o que é interessante é que aqui ainda está longe da indústria, entendeu? Nesse capítulo, né? Ele ainda está num nível ainda muito mais básico. Sim. Porque, assim, Não, eu achei a- legal porque o seu comentário faz tempo que eu li esse capítulo e eu não tive tempo por uma série de razões de reler para hoje. Mas você chamou a atenção para um ponto
que é uma consideração antropológica, por assim dizer, né, mais ampla sobre a cooperação e como ele vai, a partir dela, especificar, né? Isso. Uhum. Só que, tipo assim, não, eu concordo com tudo que você está falando. O meu comentário sobre estar longe da indústria não foi para Não, sim. objetar o que você está falando, não. Foi só para chamar a atenção que, de fato, ele está enfatizando que a gente. Vou colocar de outra forma. A gente tem uma tendência a ler esse capítulo e já pensar a transição para uma indústria, uma fábrica moderna. Sendo que eu acho que ele está fazendo uma coisa um pouco mais sutil aqui para chegar lá, né? Tipo assim, evidentemente, né, ele quer entender a grande indústria moderna, né? Mas ele está pensando assim num nível ainda muito mais. Eu acho que esse capítulo aqui, tem uma certa analogia com o capítulo do processo de trabalho, sabe? Que ele está pegando assim os elementos mais constitutivos assim do que é o trabalho. E por isso que no começo eu falei que é meio abstrato, assim. Eu acho que é um pouco isso, assim. Ele quer pensar qual que é a dimensão mais pura e mais básica da cooperação, independente de se é uma manufatura ou uma indústria, etc, sabe? Ele está pensando também, assim, nos seus rasgos fundamentais, nos seus traços fundamentais, a, a divisão do trabalho, né? Que é uma coisa que a gente Isso. já vê, por exemplo, na República do Platão, claramente colocada, né? É. Apesar de que ele não toca nesse tema aqui, e é interessante. Ele se manifesta pela sua ausência, assim, né? Ele deliberadamente não discute a divisão do trabalho nesse capítulo. É, Apesar porque de que é uma óbvio que tá. coisa é a divisão do trabalho na sociedade, outra coisa é a divisão do trabalho num processo produtivo específico, né? Uhum. Só que é interessante, porque vários dos exemplos que ele dá são exemplos de aumento de produtividade através da cooperação, mesmo em que não exista divisão do trabalho. Ele dá vários exemplos. Tipo assim, Uhum. vários trabalhadores fazendo exatamente a A mesma mesma coisa. atividade. E, obviamente, quando você inclui a divisão do trabalho interna, e aí só complexifica e, né, vai chegar lá na indústria, né? Uhum. Na verdade, tem uma dimensão da divisão do trabalho que ele já aponta aqui, que é o trabalho de supervisão. Essa diferença qualitativa daquele assalariado que é responsável por supervisionar o trabalho dos outros, né? Mas, enfim. Então, um primeiro tema, né, do que ele está tratando aqui é como que o emprego simultâneo de um número maior de trabalhadores, o primeiro efeito que ele tem é que você, vamos dizer assim, dilui o valor dos meios de produção. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, imagina uma unidade produtiva na qual você tem 20 tecelões com 20 teares. Agora imagina 20 unidades produtivas com um tecelão. Imagina, por exemplo, em termos de tijolos, em termos de cimento que você vai gastar para fazer, em termos de encanamento, né? Toda a parte da infraestrutura básica, certos equipamentos, né? Tudo isso aumenta se você tem mais unidades menores, né? Quanto menos unidades maiores, mais você reduz o peso do valor dos meios de produção. Uhum. Embora o valor absoluto é maior. É muito mais caro você criar um galpão para caber 20 tecelões do que um galpãozinho para caber um tecelão.
Só que o peso relativo do custo, do valor do galpão, num caso, é muito menor do que no outro, no produto final, entendeu? Uhum. Então, essa é a primeira forma, assim, a cooperação que aqui, né, Marx está pensando em juntar vários trabalhadores num mesmo espaço, ela começa por reduzir o peso relativo, né, do, do valor dos meios de produção em cada produto individual, e, ao mesmo tempo, faz com que o investimento inicial de produção se torne muito maior. E aí a diferença do dono do meio de produção e dos que não são se torna cada vez um abismo maior, né? Hoje em dia, você não pode chegar hoje e falar assim, eu vou abrir uma fábrica de aviões. Chega lá no banco e fala assim, me dá 25 bilhões de reais emprestados, né? Tipo assim, não existe. Quanto maior o empreendimento, mais capital você precisa inicial e essa dimensão quantitativa, ela se torna qualitativamente na diferença entre o capitalista e o não capitalista, né? E aí, ele dá vários exemplos. E eu gosto aqui na página 404, 405, que ele meio que faz um apanhado de tudo que ele falou nas páginas anteriores e um apanhado de todos os exemplos. Foda que eu não coloquei aqui a citação, Tudo bem, tudo bem. mas está na página 404. Ele vai dizer assim, ó, comparada com uma quantidade igual de jornadas de trabalho isoladas e individuais, a jornada de trabalho combinada produz uma massa maior de valor de uso, reduzindo, assim, o tempo de trabalho necessário para a produção de determinado efeito útil. Ou seja, 1.200 trabalhadores, cada um trabalhando separadamente, vão produzir menos do que 1.200 trabalhando juntos. Agora, ele não explica por quê. Agora ele vai... Quer dizer, nas páginas anteriores ele dá várias formas, várias razões pelas quais o trabalho combinado é mais produtivo, né? E agora ele faz um apanhado de todas elas. Se a jornada de trabalho combinada obtém essa força produtiva mais elevada, por meio da intensificação da potência mecânica do trabalho, essa é a primeira forma. Muitos trabalhadores juntos, eles podem produzir, eles podem empregar uma força mecânica maior. Então, por exemplo, um exemplo de trabalho que você precisa de uma força bruta grande, né? Se cada trabalhador for lá, sei lá, vamos supor que você precisa empurrar ou deslocar uma pedra, né? Se cada um for lá individualmente, fizer um esforço, o outro fizer um esforço, o outro fizer um esforço, você não consegue produzir a força mecânica necessária para deslocar um objeto. Mas se todos juntos fizerem ao mesmo tempo, sim. Então tem essa dimensão mecânica mesmo, da soma de forças num mesmo ato. Então, mesmo sem divisão do trabalho, entendeu? Todos fazendo exatamente a mesma atividade, só que juntas formam um somatório de força mecânica. O segundo, ou pela expansão de sua escala espacial de atuação. Por exemplo, Posso te interromper um segundo? claro, Só claro. como exemplo do que você acabou de colocar, assim, para pensar é um pequeno desvio, mas quando você vai para a Grécia, existem os mais antigos palácios, eles são feitos com pedras ciclópicas, que são
são tão grandes que é difícil imaginar como o ser humano, àquela época, com um processo de técnico limitado, porque eu estou falando de 1000 antes de Cristo, Aham. conseguiam, ou mesmo, a gente poderia pensar no exemplo das pirâmides, mas eu não conheço bem as pirâmides, né? E o que acontece? Esses palácios, eles eram em áreas... Depois, isso se reduziu muito no período clássico, mas os monumentos ainda eram com pedras enormes. Os lugares eram estratégicos, né? Aí, o que acontece? Aos poucos, sobretudo, por exemplo, com o domínio otomano, essas construções foram sendo reerguidas com tijolinhos Uhum. no mesmo lugar. Então, você tem, às vezes, um muro que tem 3 camadas históricas, entendeu? Sim. Aham. E é engraçado que, embora a sociedade vá progredindo tecnicamente, a, o uso da técnica, na verdade, o uso do esforço humano quantitativo reunido para aquela construção é menor em vista de uma não de uma atomização do material, né? E eu acho que esse é um bom exemplo para essa. A gente poderia elucubrar mais sobre isso, mas seria um desvio. Eu só acho que esse é um bom exemplo, no caso das pedras ciclópicas, como a soma do trabalho individual não dividido, mas centralizado numa tarefa só, é diferente da soma, entendeu? Mas como por Sim. processo, né? Mas se É. você cria Vai um ter tudo a tijolinho, aí ver, dá certo. Oi? que vai ter tudo a ver com que é a questão final que eu falei da sociabilidade, como que esse trabalho é combinado, né? E se é através de uma coerção bruta, né? Você tem uma massa de escravos, ou se é através de um mecanismo de mercado, que se mostrou a mais eficiente, né? Que você consegue, no capitalismo, você consegue contratar, sobretudo em países pobres, né? Contrata imediatamente uma massa de trabalhadores para fazer um tanto de estádio, igual na Copa do Mundo no Brasil, né? Constrói em poucos anos um tanto de estádio e depois dispensa todo mundo. Eu acho que em outros contextos seria uma relação de escravidão, enfim, né? Tipo assim, Sim, como que sim. você consegue juntar todos esses indivíduos para fazer esse esforço no mesmo momento? O Marx até menciona isso, né? Ele fala do Egito aqui, das pirâmides e tal, e ele não vai muito a fundo, né? Ele vai dizer simplesmente são relações imediatas de domínio e servidão. Ao passo que no capitalismo, cada trabalhador é formalmente livre, independente. Aí Uhum. esse ponto depois eu queria trazer para a gente talvez discutir. Tem algo ali que me parece estar faltando na explicação do Marx, que ele está deixando implícito nesse trecho. Mas talvez a gente possa falar sobre isso depois, porque É, ele fala do modelo autoritário antigo, oriental, que ele chama, se não me engano, e não fica claro para mim se ele considera que aquilo já é capitalismo ou não. não, acho que não. Zé, eu também acho que não, mas eu não entendi qual é que seria a diferença, então, em relação ao capitalismo. Porque o modo de organização ele tem esse ponto do comando, né, em vista a um fim comum determinado por ali uma autoridade, né, e É, vamos chegar lá, eu vou chegar lá. Desculpa, eu Só pra- disse. Não, mas é porque esse ponto é o mais importante mesmo, essa ideia do como que tantas pessoas, que é exatamente isso. Ok, são várias pessoas ao mesmo tempo fazendo um mesmo gesto. Pensa assim, no nível mais bruto. Como isso pode acontecer? Imagina no fenômeno do universo. Como é que você pega um tanto de animal humano e junta eles no mesmo espaço para fazer isso, né? É difícil explicar isso.
sociologicamente e economicamente, né? Exato, sociologicamente difícil também. Você olha, é muito impressionante. Depois eu envio umas fotos aqui no Zap para vocês verem. Aham. E é um pouco essa questão que Marx está tocando, apesar de que ele não tenta fazer uma explicação dos regimes anteriores, né? Ele está tentando explicar como que isso se dá num contexto propriamente moderno capitalista, né? Enfim, tá. Então é isso. Intensificação da potência mecânica do trabalho, expansão de sua escala espacial de atuação. Então, quando você tem vários trabalhadores fazendo uma mesma atividade, eles podem cobrir uma área maior. Então, por exemplo, você vai capinar um lote, sei lá, ou você vai drenar um rio, não sei. É melhor você ter vários trabalhadores juntos fazendo a mesma atividade, cobrindo todo o espaço, do que um indo e voltando por vários dias seguidos, né? Ou pelo estreitamento da área de produção em relação à escala de produção. Aí é a dimensão espacial que eu estou falando, que é o que na economia chama-se ganho de escala, que é melhor você juntar tudo numa região. E isso tanto intra-firma quanto em conjuntos de firmas, né? Por exemplo, se você tem uma fábrica de automóvel, é melhor que você tenha uma fábrica do lado de pneu, uma fábrica do lado de vidro para automóvel, né? Tipo assim, eu tenho um professor, que foi um professor muito querido meu, que até faleceu, um jovem, e ele dava um curso de economia regional. E ele sempre falava assim, tem 3 coisas que um aluno de economia precisa saber. E eu esqueci a terceira, velho. Você vê que eu não fui um bom aluno. Primeiro, capital não é coisa, é relação social. Segundo, o que provoca a concentração da atividade econômica no espaço são os ganhos de escala. E o que provoca a descentralização da atividade econômica é o aumento da renda fundiária. Esse último ponto eu não peguei direito. Como é que é? Tipo assim, é igual eu falei, né? Por exemplo, vai juntando a atividade num espaço porque você tem ganhos de produtividade só de estar espacialmente perto. É exatamente isso que o Marx está falando. Uhum. Só que aí o valor do aluguel começa a subir e começa a corroer uma parte do lucro. E aí você tem que começar a ir para outras áreas. Né? Pensa o É, metro quadrado em São Paulo, no centro de São Paulo, né? O preço. sim, sim. Não, agora foi perfeito o seu comentário, e eu acho que não é o momento, mas seria interessante, em outra ocasião, ver como esses conceitos se reafirmam, mas se complexificam na atualidade com a internet e a capacidade logística. Isso, O exatamente. enfim, usar esses conceitos para ver em que medida eles se complexificam ou mesmo deixam de ter valor para pensar a Amazon, por exemplo, Aham, né? Ou para pensar uma montadora de carro com peças que vêm de 20 países diferentes, né? sim. Não, acho que é importante. Mas aí só uma dúvida, essa valorização fundiária não estaria mais relacionada com a relação cidade-campo, porque vamos supor que o capitalista é dono do espaço também. O que faria com que ele descentralizasse aquela produção? Quer dizer, o que poderia fazer com que o espaço físico valesse mais do que o que é produzido nele? A única Posso, coisa que me vem à posso, cabeça é a agricultura, né? posso dar um exemplo, daí o Tomás, que acho que é quem domina melhor a questão econômica, pode juntar as duas questões. O Ford, quando ele comprou aqui, ele criou a Fordlândia no Amazonas. Por que ele escolheu a Fordlândia? Porque o governo brasileiro cedeu aquela terra praticamente de graça
seria um toma lá da cá, ele leva civilização e aí tinha toda uma questão de soberania em jogo. Mas também tem aquele espaço de graça. Por quê? Porque era o mais próximo dos Estados Unidos. Ele escolheu o Brasil porque era o lugar mais próximo dos Estados Unidos para produzir borracha. Haveria outros, mas na escala que ele queria era o mais próximo. O que acontece? Mundializou, globalizou a produção da borracha. Era possível comprar borracha a um preço mais barato, vindo de muito mais longe. E aí a Fordlândia decaiu. Acho que não sei se serve como exemplo. Então, veja, eu também, quando ele falou de fundiário, eu pensei na divisão campo-cidade, mas talvez seja simplesmente a posse do espaço. Né? Tipo assim, é uma... Como é que eu posso dizer? A economia política moderna, fora, né, a economia neoclássica que abandonou, ela é baseada no que Marx, lá no final do capítulo, ele chama a forma trinitária, né? Que é, basicamente, trabalho, terra e capital, basicamente. E aí imagina que você tem um produto, né? Você produziu uma determinada quantidade de mercadorias, né? Num determinado momento. Como é que esse produto é dividido? É distribuído, é o termo correto. Distribuído entre os atores, né? Para os trabalhadores é a massa salarial, o salário. Para os proprietários de terra, porque a terra é uma mercadoria também, é a renda fundiária, que, na linguagem mais comum, aluguel, por exemplo, e lucro do capitalista, sendo que o capitalista ele tem que pagar do lucro dele a renda fundiária mais o juro, que é um nicho especial né, assim, do capital. Agora, o que faz a renda da terra aumentar ou diminuir são vários fatores. Obviamente, tem a relação entre campo e cidade, a produtividade do solo. Obviamente, o capitalista pode ser proprietário da terra, né? Tipo assim, a realidade é complexa, mas assim, basicamente, a renda fundiária ela é um pouco limitada à possibilidade de extrair dinheiro daquilo. Só para te dar um exemplo, vamos supor, você vai alugar uma sala lá em Manhattan. Se você for vender coxinha, por exemplo, imagina a sua taxa de lucro, vai ser baixíssima. Agora imagina você faz uma filial do banco Chase, por exemplo. Quanto de renda um banco extrai por metro quadrado? Então, tipo assim, o que eu posso dizer? Você criou um cálculo interessante, que é extração de lucro por metro quadrado. Exatamente, é um pouco isso. E aí, tipo assim, quem é proprietário de terra vai sempre, ou landlord, né, dono de imóvel, vai sempre emprestar pelo máximo valor que ele pode conseguir. E quem vai conseguir pagar esse valor máximo é quem conseguir extrair o valor máximo. Entendeu? Então é um pouco isso, assim, é um jogo, né? Assim, né? É uma relação complexa. E, obviamente, quando eu penso descentralização, eu não penso do mesmo capitalista. O que eu estou dizendo é, você junta
várias indústrias nessa região. Se você for um capitalista que vem para lá, seria mais vantajoso você produzir lá. Só que às vezes você já não consegue pagar. E aí você tem que buscar outra região. E aí descentraliza, entendeu? Enfim, é uma relação complexa, mas isso se a gente Não, for o que eu- continuar lendo, né? Marx vai tratar disso, né? Aham. O livro fez. Não, valeu. Eu entendi mais como, então, um elemento de uma fórmula, assim, né? Uma fórmula que a gente não chegou ainda no... É um pouco tipo assim, de toda a massa do que foi produzido na sociedade, você imagina assim, uma parte vai como salário para os trabalhadores, uma parte vai para os proprietários de terra, uma parte vai para os capitalistas e outra parte vai para os banqueiros em forma de juros. Mas seria possível hoje, com a descentralização espacial da produção, criar um número abstrato para pensar o quanto de espaço é utilizado para um produto final. Então, por exemplo, um chip de uma fábrica do Vale do Silício. O espaço que está ali em jogo não é só o da fábrica do Vale do Silício, é também o puto espaço de mineração enorme, por exemplo, na Amazônia, para a extração do silício. Então, e além de tudo, tem um químico que vem do Gabão. Além É, de tudo, entendeu? Além de tudo, tem um relatório que vem de de uma universidade com um puta de um laboratório na Pensilvânia. E daí você poderia juntar, claro, seria preciso estabelecer critérios, todos esses espaços, numa dimensão métrica, por exemplo, de metro mesmo, e pegar o silício e dividir, né, valor silício final por todos esses espaços somados. Eu estou tentando dar um update na ideia do Marx, entendeu? não, eu acho que você tem razão. Aí entrar várias outras questões, que é, obviamente, câmbio, né? Porque você está pensando em lugares diferentes, a moeda, o valor do aluguel é pago em Sim, mas diferente. você pode pensar no produto final dólar e quanto ao espaço é a medida universal, né? Usa o sistema métrico. É. Porque eu Uhum. acho que muitos produtos que parecem que são feitos em lugares mínimos, na verdade, exigem hiperexploração da natureza e do trabalho em outras regiões. Não, E total. você desmistifica um pouco essa ideia do trabalho clean, né, da tecnologia. Uhum. Mas, É. enfim, não Eu foi uma vi isso viagem. da bateria do Tesla lá. Você fazer uma Sim, bateria hoje elétrica, quantidade de água que você desperdiça, desmatamento Enfim, tá, mas isso aqui é só uma linha, só um exemplo que ele dá, mas é porque realmente isso já está em jogo. Tipo assim, Marx é muito inteligente, ele já, para ele, um tema que é central do capitalismo do século XX, que é essa dimensão da, da espacialidade da produção, já estava mais que evidente, né? Ele fala literalmente, pelo estreitamento da área de produção em relação à escala de produção. Aí o outro exemplo no momento crítico, mobiliza muito trabalho em pouco tempo. Ele fala sobre, sei lá, algumas colheitas que tem que ser feito num momento muito preciso, e de repente você precisa juntar um número grande de mão de obra, ou a pesca de alguns peixes, né, que tem a hora decisiva. Ele está falando também do ânimo que um trabalhador dá para o outro, quando você junta muita gente, aumenta, né? Fala do animal spirits. que nem nós aqui tendo trabalho para ler o Capital, né? É. Ou economiza meio de produção por meio do seu uso coletivo, que é o exemplo, né, da oficina, né, tal. Enfim, ele dá vários exemplos. E aí ele fala, né, ela deriva da própria a força produtiva social do trabalho, ou força produtiva do trabalho social, ela deriva da própria cooperação. Ao cooperar com outros de modo planejado, o trabalhador supera suas limitações individuais
e desenvolve sua capacidade genérica. E aí, o segundo... Desculpa te interromper, e eu acho que a gente não deve se deter nisso, mas quando ele fala de capacidade genérica, né, tem aí um forte pressuposto antropológico muito Total. interessante, né? É. Que, assim, esse é um momento em que, aparentemente, há um diálogo, no mínimo quanto ao tema, mesmo que haja uma grande diferença, com os manuscritos econômico-filosóficos, que são todos Totalmente. centrados nesse conceito do gênero humano, né? Uhum. É, que ele está chamando aqui de Gattungsvermögen, né? Totalmente. Agora, o que é interessante é que ele vai começar a falar, ok, mas qual que é a natureza dessa cooperar? Por isso que eu acho que é muito fácil você ler essas passagens como se Marx estivesse fazendo quase um elogio à capacidade humana, coletiva, social e etc, né? Mas o tom do que ele discute é muito mais sóbrio, assim, né? Ele está dizendo assim, é um fato do processo de trabalho que a cooperação produz efeitos que o trabalho individual é incapaz de produzir, né? Por Agora, várias razões. assim, com relação a esse ponto, vocês não acham que tem algumas observações chegam à obviedade do ponto de vista físico, assim? Tem uma certa racionalidade newtoniana ali nessa explicação, quando ele fala algumas coisas. Por exemplo, você vai empurrar um toco, a força de 10 homens vai conseguir fazer o que 10 homens sozinhos sucessivamente não fariam. Mas isso é algo que o Newton já tinha explicado, até o Descartes já explica isso, de sua maneira, né? Enfim, só para trazer um ponto, assim, talvez tenha um elemento físico no sentido newtoniano moderno, em vários elementos dessa explicação do Marx, assim, nesse ponto da cooperação, mas depois na manufatura, e assim por diante. Uhum. É, Assim, eu acho que... pode falar. não, é que acho que o Adriano puxou uma questão bem filosófica, assim, mais difícil. O que me ocorreu, Adriano, quanto a isso, foi opor, talvez seja newtoniano, talvez, né? No sentido de que existe uma quantificação ah, do, do fenômeno econômico em vários níveis, né? Principalmente a quantificação mais complexa e fundamental seria valor, né? Valor e capital propriamente dito, mas existe uma quantificação em termos gerais, uma quantificação do espaço, dos indivíduos, produtores, etc. E não existe lugar natural para o processo econômico. Existe uma lei de acumulação, ao passo que a física anterior a Descartes, a Galileu, na verdade, né? Mas que depois nós vemos se desenvolvendo com grandes saltos em Descartes, Newton, etc. Ela era uma física teleológica e menos quantitativa e menos preocupada com a causa eficiente. Era uma física do lugar natural. Então, talvez a diferença seja pensar como grande paradigma, a economia antes, ainda que fosse bastante quantitativa, e ainda que tentasse se livrar do pensamento antigo, talvez ainda naturalizasse o processo econômico mais do que, de fato, porque seria, antes de tudo, um processo produtivo do gênero humano, quer dizer, uma invenção humana. Não existe lugar natural na economia, ela tem regras, né? E que são quantificáveis. Enfim, foi o que me ocorreu do que você falou. Mas então é interessante essa observação, porque essa exclusão da teleologia
Se você aplica a economia, então você teria também ao menos em alguns aspectos já, uma economia mecanicista, né? E aí isso que me parece interessante, quer dizer, a redução do ser humano ali como elementos de uma fórmula física mesmo. Força igual massa vezes aceleração. Aí você faz o cálculo de quantos corpos ali, quanta força você precisa para mover um determinado produto, por exemplo. E você pode usar força humana ou máquina, tanto faz. Quer dizer, como se essa forma de racionalidade ela conduzisse a indústria de alguma forma, né? A maquinização do trabalho. Porque o trabalho deixa de ser, então, aí trazendo o que você falou, esse elemento qualitativamente diferente humano, e passa a ser só mais um elemento neutro nesse espaço físico, né? Que vira um espaço flat, assim. Uhum. Mas, enfim, talvez isso fuja um pouco também do ponto central, mas acho que tem esse elemento aí que talvez, inclusive, a primeira observação que o Tomás trouxe de que talvez o Marx esteja fazendo uma crítica a essa noção de sociedade, né? Talvez seja um caminho aí, quer dizer, talvez seja uma noção de sociedade mecanicista. Esse pode ser um ponto. Eu acho que ele está explicando o mecanicismo justamente para tentar ir mais fundo e mostrar que existe um mecanicismo econômico, mas que o processo é, antes de tudo, uma relação social. Mas isso não está aqui, né? Aqui ele está na descrição. Mas, Tomás, a gente está te atrapalhando aí, a exposição que está muito Não, eu achei esse inovadora. comentário muito interessante, assim, eu acho que o Adriano tocou num ponto muito importante, assim, eu acho que vale a pena se deter sobre isso, assim, porque, né, quando eu mencionei, né, os exemplos de, da, dos efeitos, né, assim, do trabalho combinado, né? O primeiro exemplo, né, é isso que a gente falou, né, de empurrar o toco e tal. É isso, né? Ele fala literalmente a intensificação da potência mecânica do trabalho, né? O argumento aqui é newtoniano, básico, né? Assim, ele está falando de mecânica propriamente, né? E outros elementos começam a não podem ser explicados só nessa dimensão, né? Quando ele começa a falar essa coisa que muitos trabalhos individuais se tornam contínuos. Você pode ainda pensar de uma forma mecânica, mas aí a questão da economia dos meios de produção e etc., isso talvez em certa medida, muito disso tem a ver com a própria noção física do trabalho, né? A noção moderna de trabalho, que é força versus deslocamento. Versus, não. Força vezes deslocamento. Agora, isso, né? Depois que ele faz essa discussão, ele gira total para a questão seguinte, que é, ok, mas como que essa cooperação se dá dentro de um contexto capitalista, né? E aí ele começa a falar, que é no parágrafo que começa na página 405, né? Se os trabalhadores não podem cooperar diretamente uns com os outros sem estar juntos, de modo que sua aglomeração num determinado local é condição de sua cooperação, os trabalhadores assalariados não podem cooperar sem que o mesmo capital, o mesmo capitalista, os empregue simultaneamente, comprando ao mesmo tempo, portanto, suas forças de trabalho, né? Então, a primeira condição é que um mesmo capitalista seja capaz de pagar o salário de todos eles e colocar eles no mesmo espaço. Então, ele vai dizer assim, a concentração de grandes quantidades de meios de produção nas mãos de capitalistas individuais
é, pois, a condição material para a cooperação de trabalhadores assalariados. E a extensão da cooperação ou a escala de produção depende do grau dessa concentração. E aqui é um outro tema fundamental que vai se tornar muito importante no século XX e toda a discussão sobre a relação entre concorrência e monopólio e a ideia de concentração econômica. Ele está dizendo aqui... Ele parece estar esse raciocínio assim colocado isoladamente, ele implica que a concentração, o oligopólio ou mesmo o monopólio é mais produtivo. O que não parece ser verdade. O que não parece ser verdade, não, mas eu acho que isso de fato, extrapolou, né? deu um passo além, assim, né? Não, então, eu falei, esse raciocínio, se você destaca ele, e faz ele valer por si só, sem outros condicionantes, ele implica que o monopólio é o que há de mais produtivo. Uhum. É que eu acho que existem questões de mercado que, justamente do monopólio no mercado, que tornam isso falso. Enfim, o assunto, eu só quis pontuar isso. Assim, porque eu acho que o monopólio já entra numa outra dimensão, assim. Mas, assim, de fato, o problema do monopólio está associado a isso, né? Que porque, assim, a questão do monopólio, no fundo, é uma questão de precificação, né? Como não tem concorrência, o capitalista pode Exato, colocar o preço que ele quiser. Mas exato. aqui, o que ele está dizendo, que eu acho que é muito importante, ele está dizendo assim, quantitativamente, é preciso chegar num grau de concentração para que a relação propriamente capitalista exista. Entendeu? Entendi. E essa distinção quantitativa é fundamental. Né? Um microempreendedor individual não é capitalista, basicamente, né? Eu não sou. É. Eu sou comunista e sou MEI. Entendeu, meu? Uhum. E aí ele vai falar que é muito Pagar meu interessante, MEI, estou atrasado. tem que pagar. Minha aposentadoria garantida ali, o salário mínimo. É. Enfim, e quando todos esses trabalhadores individuais estão submetidos ao mesmo capital, eles estão sob o comando da mesma autoridade, né? Então, ele é muito interessante. Ele está falando assim, com a cooperação de muitos trabalhadores assalariados, o comando do capital se converte num requisito para a consecução do processo de trabalho, uma verdadeira condição de produção. Entendeu? O comando numa sociedade capitalista, só há cooperação sob o comando do capital. Eu posso, assim, só tentando expandir para depois entender novamente o fenômeno específico, né? Basicamente, para usar um clichê do clichê, mas acho que é isso, o que ele está dizendo em termos de trabalho, a união faz a força. Né? Qual é o fator unificador no capitalismo? É o capitalista que é o capital, né? Que age através da figura do capitalista. Ele é a unidade, ele confere unidade ao processo produtivo. Isso. Seja Agora, por causa da propriedade privada, seja por causa da racionalização e planejamento da produção, etc, etc, etc. tem uma coisa que é interessante com relação a, digamos assim, subjetividade desse capitalista. Não lembro se é nesse trecho que o Marx menciona também a possibilidade da sociedade anônima. Quer dizer, essa figura do capitalista não precisa ser um corpo humano, né?
Como é E que é? isso é interessante, porque daqui a pouco o capital tem uma certa autonomia com relação aos indivíduos humanos. Sim, o capital o capitalista é um vampiro, né? Ele não tem vida. É a personificação ele personifica o capital e mostra como o capitalista ele é muito mais digamos, o aplicador de uma regra social do que alguém com autonomia, Uhum. etc. E só para. Isso é uma coisa que a gente até poderia depois fazer mais minuciosamente, mas eu acho que nesse capítulo ele nem fala sobre capitalista, ele sempre fala capital e supervisão do trabalho. Aí é um indivíduo que você pode dar nome, né? O gerente e tal. Agora, é indiferente, o capital pode ser uma sociedade aberta, que tem 1 bilhão de acionistas no mundo inteiro. Tipo assim, né? Não precisa ser não tem. A figura do capitalista desaparece de cena aqui. O que importa é que é o capital que dá unidade dos trabalhadores individuais para produzir um trabalho combinado e, obviamente, para isso você tem que ter uma classe de assalariados que é responsável por tocar, né, esse processo de trabalho. Aí ele vai dizer, né, a cooperação dos assalariados é, além disso, um mero efeito do capital que os emprega simultaneamente. A interconexão de suas funções e sua unidade, como corpo produtivo total, reside fora deles, no capital, que os reúne e os mantém unidos. Alienação! É. Até ele fala capitalista aqui, né? Por isso a conexão entre seus trabalhos aparece para os trabalhadores, idealmente como plano pré-concebido, e praticamente como autoridade do capitalista, como o poder de uma vontade alheia que submete seu agir ao seu próprio objetivo, né? Aí ele vai falar do despotismo, a ideia da supervisão, né? E aí ele tem esse ponto, essa frase, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. O capitalista não é capitalista por ser diretor da indústria. Ao contrário, ele se torna chefe da indústria por ser capitalista, né? Primeiro existe a relação do capital com o trabalho. E aí o capital constitui seus funcionários para dirigir É, a indústria. a autoridade do capitalista, ela não provém dele, provém da propriedade privada, Dos meios de produção. né? Exatamente. E aí outra coisa que é interessante, o que o Marx vai falar? A Isso fica cooperação. bastante evidente. Eu não sei se vocês já foram empregados, mas eu já fui empregado. E isso fica bastante evidente quando o teu chefe é burro e despreparado, porque daí o que prevalece é a vontade dele, embora ela seja produtivamente e para ele próprio, como quem lucra, burro. Aí fica bastante evidente que a unidade e a racionalidade é dada pela propriedade privada e não por qualquer outro princípio, porque o cara é uma besta quadrada, Uhum. entendeu? E, enfim, eu tenho um bom exemplo disso, um dia, se for o caso, eu dou. Que eu vivi, e não é história, é história direta. Mas vamos lá, é só porque realmente é impressionante, assim. Tá. E aí, só um último ponto que eu acho interessante ressaltar, que é, o Marx ele vai falar, que é interessante, porque assim, não é que o capital emprega essa força de trabalho total. Cada indivíduo, cada trabalhador tem um contrato particular, né, com o capitalista. A unidade deles só se dá através do processo de trabalho, né?
Quando o expediente acaba, essa unidade se dissolve, né? Aí ele fala, sua cooperação começa apenas no processo de trabalho, mas então eles já não pertencem a si mesmos. Com a entrada no processo de trabalho, são incorporados ao capital. Como cooperadores, membros de um organismo laborativo, eles próprios não são mais do que um modo de existência específico do capital. Ou seja, eles só são unidade na medida em que eles se tornam, igual o Adriano falou, quase uma força mecânica dentro daquele processo de trabalho, né? Como a força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é, assim, força produtiva do capital. A força produtiva social do trabalho se desenvolve gratuitamente sempre que os trabalhadores se encontrem sob determinadas condições e é o capital que os coloca sob essas condições. Ou seja, esse ganho de produtividade da cooperação, ele é gratuito, né? Ele é um extra. E é só o capital que pode fazer ele acontecer. Pelo fato de a força produtiva social do trabalho não custar nada ao capital. E, por outro lado, não ser desenvolvida pelo trabalhador, antes que seu próprio trabalho pertença ao capital. Ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, como sua força produtiva imanente. E por isso que, né? Aí é profundo o negócio e realmente remete ao tema da ideologia. E a palavra Opa. aparecer aí é fundamental, porque nós temos o plano do fenômeno e o plano do fundamento claramente distinguidos, né? Ela aparece como um atributo do capitalista, quando, no fundo, é um atributo que é próprio do processo cooperativo do trabalho. E a alienação está justamente nessa aparência de que é no capitalista que reside essa capacidade, quando, na verdade, ela é própria do trabalho social, do trabalho cooperado. Então, Mas tem que isso, mencionar que é inclusive, só o capital que cria essas condições. Então, o fato de que aparece como obra do capital não é também falso. não, toda aparência. Eu acho que a regra geral da fenomenologia vale para Marx também. Tanta aparência, tanto ser. A questão é entender onde está o ser e onde está a aparência. O que me parece, eu posso ter entendido errado, mas o que me parece se há um trabalho associado, cooperado, há naturalmente um ganho quantitativo na produção. Seja sob que comando for. No entanto, se o comando é capitalista, a aparência é de que esse plus a mais do trabalho cooperado reside como que, de modo natural, imanente, por si só, no capitalista, quando não. Isso é próprio do Tocando o teu trabalho áudio às cooperado. vezes. No capitalismo, sem dúvida, quem reúne isso é o capitalista. Mas não necessariamente é assim. Aham. Então, nesse sentido, e eu acho isso muito importante, porque a tentativa é a superação do capitalismo, né? A tentativa é fazer com que esse plus, esse plus de capacidade produtiva não se concentre tanto na sua definição quanto no seu uso, fruto, no que se aure daí, no capitalista, no lucro e nos mandos do capitalista, mas que se democratize, por assim dizer, né? Não sei se eu viajei, Tomás, pode... Não, eu acho que você falou faz todo sentido. Né? Não, estou totalmente de acordo. Mas, enfim, como eu acho que aí é um momento importante, e é o que o Tomás falou lá no começo das nossas reuniões, né? Como é importante ter atenção
a palavra aparecer, né? Erscheinen. E, inclusive, eu me pergunto, Tomás, se essa tradução aí é sua ou é do cara da Boitempo, por aparecer. Do cara da Boitempo. Mas é erscheint mesmo, no alemão. Tá? É. E aí é interessante, né? Porque logo depois ele vai trazer o exemplo lá que o Adriano mencionou, né? Do Egito. Aí, se vocês quiserem, a gente pode talvez até ler essa citação grande. Vamos aí, Só pra vamos gente sair ler. daqui a pouco. Não, o nosso horário, a rigor é 11h30, né? Mas a gente sempre dá uma esticadinha. Você que sabe, Tomás, vamos ler então. Você quer ler? Ou quer Alguém acabar? ajuda de ler? Você tá com o livro aí, Adriano? Página 409? Eu tô usando uma outra versão. Eu tenho física aqui, uma versão antiga. Ah, tá. Essa da Berta não Era vem aquela aqui. citação do Egito mesmo. Ah, achei Estados aqui. asiáticos. Aconteceu em épocas passadas que esses estados asiáticos, é isso, né? É. Tá, peraí que eu leio aqui, então, eu tenho isso em português também, porque traduzir ali na hora vai ser osso. Ó, aconteceu em épocas passadas que esses estados asiáticos, depois de custear suas despesas civis e militares, se encontravam na posse de um excedente de meios de subsistência que podiam aplicar em obras de magnificência ou utilidade. Seu comando sobre as mãos e os braços de quase toda a população não agrícola e o domínio exclusivo do monarca e do sacerdócio sobre esse excedente proporcionavam-lhes os meios para construírem aqueles monumentos portentosos com os quais cobririam o país. Para movimentar estátuas colossais e massas enormes, cujo transporte causa espanto, empregou-se quase exclusivamente e de maneira pródiga trabalho humano. O número de trabalhadores e a concentração de seus esforços bastavam. Do mesmo modo, vemos possantes recifes de coral surgirem da profundidade do oceano, formando ilhas e constituindo terra firme. Embora cada depositante individual, depositary, seja ínfimo, frágil e desprezível. Os trabalhadores não agrícolas de uma monarquia asiática têm muito pouco a contribuir para as obras além de seus esforços físicos individuais. Tem muito pouco a contribuir para as obras além de seus esforços físicos individuais, mas seu número é a sua força. E o poder de direção sobre essa massa deu origem àquelas obras gigantescas. Foi a concentração das tendas, das quais vivem os trabalhadores, em uma ou poucas mãos que tornou possíveis tais empreendimentos. James. James? É uma citação de um tal de R. James Textbook of Lectures. Aqui no meu tá Aí, Jones. oi? No meu tá Jones. Puta, aqui tá, é Jones. Não, é erro dos economistas. Hum, Eu estou aqui com o alemão do lado, é Jones é. mesmo. Por isso que eu achei estranho. É que em Aí ele inglês é fala, né? tudo Na igual. sociedade moderna, esse poder dos reis asiáticos e egípcios, ou teocratas etruscos, etc., migrou para o capitalista. Quer ele se apresente como capitalista isolado, quer, como nas sociedades por ações, como capitalista combinado, né? Que eu falei, né, dos acionistas. É, acho que existe aí, ele está discutindo como a unidade do processo produtivo está associada a uma certa forma de propriedade dos meios de produção, né? Claro que isso numa sociedade escravagista é diferente, se dá de um modo diferente
em relação àquele de uma sociedade assalariada, mas o princípio é o mesmo. A unidade do processo produtivo, que é sempre cooperado e que pela cooperação é mais produtivo, sempre sempre é dada pela propriedade dos meios de produção. E aí o que eu acho que ele quer pensar? Quando a propriedade dos meios de produção é comum, ela não está concentrada numa classe sacerdotal, num rei, numa sociedade anônima capitalista, etc. Enfim, Tem um viés de associação com a autocracia aí, né? Como desculpa, assim? Adriano, eu não escutei. Não, tem uma associação com a autocracia aí, entre capitalismo e autocracia. Quer dizer, para nós pode parecer bastante claro isso, mas tem muita gente que ainda acredita que o capitalismo tem mais a ver com liberalismo do que com autocracia, com liberdade, etc. Sim, ótimo, ótimo. Marx fala, ele usa o termo despotismo, né, para falar disso. Despotés, né? Não, fantástico. Ó, ó, o Tomás já se foi. Como estão ouvindo? É assim que termina a aula na Alemanha. O pessoal, quando termina a aula, em vez de bater palma, o pessoal Tem faz que, assim. tem que explicar mesmo. Bater na mesa. Maravilha, Tomás, brigadíssimo. Quem vai fazer o 12? Eu faço tanto, cara. E hoje eu fiz questão de nem reler. Na verdade, eu gostaria de ter relido, mas não pude, porque tive um exame, fiquei meio mal. Mas se ninguém fizer, eu faço, mas eu prefiro que outro faça, o próximo. Ninguém vai Olha, fazer. talvez, será que a gente não faz meio naquele modelo de... De todo mundo junto? Pode ser. É, Eu até queria me apresentar, mas assim, nossa, eu tenho que dizer que eu estou completamente fodido ainda. Deu uma melhorada agora esse mês, mas tá foda ainda. não, fudidos venceremos, não fica tranquilo. Tem uma coisa, não era o Cassiano que era um cara que estudava o capítulo 13 do Capital? Será que ele volta no grupo? É verdade. Se ele está estudando, ele deve ter uma coisa preparada. Embora seja o 12 o próximo, né? Mas Sim, mas pensando já na frente, né? claro, ótimo. Vamos cutucá-lo. Ele está presente aqui no Zap, né? Ah, e então a gente pode realmente já marcar com ele o 13 e o 12. Eu garanto, se ninguém mais quiser fazer, eu Tá, garanto. beleza. Só uma questão, gente. Próxima reunião, quando seria? Próxima quarta, daqui a 15 dias? Vamos fazer daqui a 15 dias? Provavelmente. Então tá bom. Eu mando um zap daqui a pouco para todo mundo, falando que a gente tem mais uma reunião daqui a 15 dias e sugiro, abro para quem quiser expor e digo que se ninguém puder, eu faço, e daí vocês me ajudam. E já provoco o Cassiano para fazer a exposição do capítulo 3, tá bom? Então, o peraí, 13 é daqui longo, né? Oi? Capítulo 13 é um calhamaço. É um É, calhamaço. o capítulo 13 não dá um encontro só, acho que a gente precisa de uns 13 encontros. 130 páginas. Mas assim, ele também é mais histórico, acho que a gente... não sei, pode sentir isso. Quantas páginas deu aí para você? 130, mais ou Não, menos. não é possível. É? É mais ou menos isso. Sim. 130? É que eu estava com a tradução na mão aqui. Na minha edição dá mais, até porque Não, é imenso. faz É isso mais. impossível. Não, é que eu tô com eu tô com uma, enfim, a tradução me enganou aqui. 5, 8. Impossível.
Não. Capítulo 13, eu vou dar uma olhada. Eu vou falar com o Cassiano, mas a gente tem que dividir em 3 reuniões isso aqui, no mínimo. Mas eu acho importante os capítulos históricos. Às vezes a gente despreza, assim, mas é fundamental, né? Também acho. Ele é dividido, acho que em 10 sessões. Isso. Então, fazer um 333, eu sei que é dízima, mas, enfim, o fato de ser dízima combina com grupos do capital que nunca acabam e tal. Tem com dialética. É, é. Você Bom, precisa de um gente, então, algoritmo ali para resolver o cálculo. estou muito feliz, estava com saudade de você, Adriano, Eu e, também. e que bom que a gente se encontrou aqui. E o Tomás sempre nos põe no caminho certo, né? Mais ou menos, né? Mas vamos lá. O Adriano e eu somos os pervertores e você é o conversor, Tomás. E aí a gente tem uma relação dialética boa. Tá bom? Então, Beijo, beleza. Eu te beijo vejo pra amanhã, vocês. hein? Só para confirmar, vai ficar para semana que vem ou para daqui 15? Para daqui 15, né? Para Tá, daqui 15. beleza. Então E tá. o capítulo 12, né? Isso. 12. Beleza. Tchau. Tchau, gente. Então tá, Beijão. pessoal. Valeu. Valeu.